Fala pessoal, beleza? Aqui Bibi Maciel, junto com meu amigo Ricardo Pavão, estamos começando mais um programa The Rocks on the Radio, pela Urban TV. E hoje, Pavão, nós vamos falar de uma banda que muita gente torce o nariz, é brega, que não sei o quê, mas eu duvido, cara. Não duvido sabem nada. E pelo menos uma música ele sabe, cara. Pelo menos uma. Sabe, curtiu, Dançou, dançou, formatura. namorou. Talvez tenha dado. A gente tá falando aqui da inesquecível, insuperável e inigualável Roupa Nova, né? Roupa que há 40 anos, mais precisamente no dia 14 de dezembro de 2020, completou 40 anos com a mesma formação. Na verdade, 50 anos, né? Porque ela, depois a gente até pode contar essa história, eles vêm lá desde 1970. Com o nome Mas Roupa com Nova, o nome 40 Roupa anos. Nova, 40 anos, né? Com a mesma formação. Então hoje a gente vai falar sobre Roupa Nova, muito em especial por causa, em homenagem ao seu percussionista, baterista e principal vocalista, Paulinho. Que Isso, nos faleceu no dia 14 de 2020 dezembro de ali, 2020. E a gente então quer prestar essa homenagem a esse grande músico e essa grande banda. E a gente vai mostrar para vocês que continua fazendo, na verdade, né? Não para de fazer show. Não para de fazer show, mas tem uma história importantíssima no rock brasileiro e na música popular brasileira como um todo, né? Grandes composições, grandes participações, Vamos falar bastante disso. Coisas que a gente não sabia, que as pessoas com certeza não sabem que eles fizeram, participações com outros artistas. Vai ser um programa muito especial, muito legal, que a gente quer entregar para vocês. Então, acompanha aí, vamos botar a nossa vinheta, fica aí que a gente já volta. Voltamos, pessoal. Estamos aqui com The Rocks on the Radio, hoje falando da nossa queridíssima Roupa Nova, né? Sou fã. Eu também, sou muito fã. Bi, tem coisas que o Roupa Nova fez que talvez o grande público, a grande maioria das pessoas não saibam, né? Com certeza tem coisas, algumas talvez saibam, mas com certeza tem muita coisa que eles não saibam. Vamos ver então um pouquinho? Vamos lá. Vamos lá, toca aí. Voltamos então, Bi. A gente viu aqui agora algumas coisas que Roupa Nova fez, não como Roupa Nova, né? Sim. E que talvez muita gente não tenha se tocado ou não sabia. Por exemplo, O tema do Rock in Rio, de 85. Tema do Rock in Rio. E curiosamente, ele gravou o tema, né? É o Paulinho, inclusive, cantando na música. Que voz, né, cara? Pô, é uma perda irreparável, assim. E um instrumental, a gente já viu o instrumental eles quebrando tudo, já mostrando pra que veio, né? E engraçado é que em 85 eles não participaram do Rock in Rio, né? Eles gravaram o tema e não foram convidados a participar do Rock in Rio. Eu acho que eles participaram, foi em 91 depois, né? 91 no segundo, quando né? foi lá no Maracanã, né? Isso, Já não era na cidade. Daí já rock. foram chamados pra refazer ali a injustiça que não foi chamado no primeiro, né? Pois é, né, cara? Que engraçado. Aí os caras foram... Eles gravaram... Eu não sei se foram os que fizeram a composição deles, não tenho certeza. Não, a composição não é deles, é um músico até que toca nos Estados Unidos, agora me fugiu, é Mendes, alguma coisa Mendes. Eles não compuseram a música, Não, mas só executaram. produziram produziram a música Sim. instrumental e executaram como ninguém, né, cara? Nossa, Eles... É difícil, a música é difícil, não é fácil não, aquela. E ela era um chicletão, né, cara? O mundo começasse agora. É um hino, né, cara? Estamos aí há 35 anos. Essa música, toda vez que o Rock in Rio volta na nossa cabeça... E esse medley que a gente passou ali, que é ao vivo, é legal que eles passam um trecho de cada um, né? Depois teve a abertura do vídeo show, que é abertura do vídeo show. Que era um programa da Globo, Esse, né? Com certeza, ninguém deve saber que foram. Porque, na verdade, essa música é uma parte de uma música do Michael Jackson.
E eles gravaram só o trecho. Eles gravaram um trecho que faz a vinheta de abertura, Isso. Bem lembrado, essa música não é do Não. Roupa Nova, é uma música que está no The Wall. Isso. The Wall do Michael Jackson. Né? Disco anterior ao Thriller. Isso, que é o antes do Thriller. Anterior ao Thriller. Aí tava no disco. E eles pegaram aquele pedacinho ali da vinheta e fizeram. Na verdade, pegaram um pedacinho da música e fizeram uma vinheta. E também tem coisas talvez não tão legais. Assim. Mas assim, ó, vocês viram no vídeo ali ao vivo, eles puxam uma música da Xuxa, Hilari Larie, né? Na verdade, aquele disco em Larie foi todo o instrumental do disco. Todas as músicas, né? Todas elas foram tocadas. E caso vocês queiram ter um pouco de curiosidade de ouvir, ouçam com um carinho o instrumental. Tentem não absorver a voz. E tentem ouvir o instrumental. É um instrumental muito bem feito. E não toquem ao contrário, né? Não, daí dá a mensagem do demônio. Chama a mensagem, né? Eu acho que ela cantando... Bom, talvez seja até melhor, né? Tocar ao contrário. E eu acho que essa última, que é o tema da vitória, né, Paulo? Talvez seja o que menos as pessoas lembrem ou saibam ou conheçam a história, né? E é um dos temas mais conhecidos, se não o mais conhecido da TV, né? É engraçado que é o seguinte, esse tema da vitória foi criado por um músico da Globo e ele tinha um prazo muito curto porque ia recomeçar a temporada. E talvez o pessoal não saiba, mas só que esse tema não foi criado por Ayrton Senna. Ele foi criado o tema da vitória para a Fórmula 1. Tanto é que a primeira vez que toca o tema da vitória é para o Nelson Piquet. Exatamente. O Ayrton Senna estava começando na época, ele não tinha ganho ainda nenhuma... E ele só no ano seguinte é que ele ganhou É porque ele teve uma sequência maior de vitórias e daí tocou mais, então ficou muito marcado para ele, né? Então, mas a primeira vez quem recebeu o tema da vitória foi o Nelson Piquet. E assim, o Pavão, o cara criou a música lá no estúdio e no estúdio do lado estava o Roupa Nova. Daí assim, vem cá gravar, vamos fazer uma demo. Demo, para quem não sabe, fita demonstração. Pra assim, vai ver se é aprovado. Só que estava tão apertado no prazo e na hora assim, não, ficou bom, vai assim. E até hoje a gente ouve a demo, tá? Sem gravar de novo, sem outro take nada. Take 1 mesmo, tá? E assim, ó, é uma sonzeira, né? E isso para quem não conhece o processo, ainda mais naquela época, né, que não tinha nada digital, era fita magnética, não era apagar um arquivo, tinha que gravar linearmente, né, não era digital. Então, gravar em take 1 numa fita demo era para quem conhecia muito do ofício, né, cara? A gente vai falando depois sobre a experiência deles de estúdio, a gente vai falar durante o programa. Então, assim, ó, começamos o programa mostrando um pouquinho do talento que esses caras têm, né? Porque o Paulinho nos deixou, mas a banda continua. Inclusive, nós éramos para ter ido no show deles aqui em Florianópolis, não fomos, porque o show foi adiado, infelizmente. Estávamos ansiosos para assistir esse show. Então, assim, ó, esse bloco inicial foi só para mostrar esse pouquinho de... Mas vamos fazer o seguinte, talento. Vamos ouvir umas músicas deles agora. Vamos de música, então? Vamos lá. Vamos de música! Voltamos, pessoal. Ouvimos aí 3 sonzeiras do Roupa Nova, início de carreira. Ouvimos aí Sapato Velho, Sol de Verão e um pequeno medley Lumiar com Maria Maria. Pavão, assim, ó. Esse Sapato Velho e Sol de Verão é do primeiro disco deles e onde eles começaram a estourar. Sol de Verão foi uma música, tema de uma novela da Globo. Foi a primeira novela que eles emplacaram. Depois nós vamos falar mais sobre os temas de novela, temas de novela recorrentes, né? Mas é onde eles emplacaram. E Sapato Velho eles já mostraram, assim, não só o nível instrumental, mas de vocais extraordinários. O vocal deles era um negócio fora do comum, né? Assim, é difícil ver uma banda... Claro, eles tinham 2 vocalistas, né, principais, que era o Paulinho. Os principais, que era o Paulinho e o Serginho, o baterista, que também é uma coisa incomum, um baterista... No Brasil até agora... Eu não lembro... Não me vem à cabeça nenhuma banda que o vocalista seja o baterista. No mundo só me lembro do Phil Collins. São poucos. Né?
Fleetwood Mac também fazia, mas bem pouco. Esse Sapato Velho também teve uma gravação do 14 Bis, né? Sim. Famosíssima também, a composição, é uma música lindíssima. E mostram muito a influência dos Beatles. Até né? Estou fazendo uma homenagem aqui a eles vestindo uma camisa dos Beatles, que era inegavelmente uma grande influência deles, né? Sem dúvida. Sol de Verão tocou muito aqui em Florianópolis, né? Foi um tema de verão de uma rádio aqui de Floripa. Eu me lembro muito bem naquela época, acho que foi 81. Me lembro muito bem, a gente indo pra praia, eu era muito moleque ainda, né? Era pequeno, ainda sou, mas era menorzinho ainda. E Lumiar e Maria. Música todo mundo conhece. Milton Nascimento, mas que também... É que eles têm uma história com o Milton Nascimento, depois nós vamos contar. E eles têm uma história também com o pessoal de Minas Gerais, né? Sim, eles têm várias gravações daquela turma lá. E assim, né? O Lumiar, ali tu já vê, eles vêm, é uma banda dos anos 70, o Roupa Nova é dos anos 70. E ali tem uma característica muito grande dos anos 70, assim, os timbres e o jeito de tocar, muito influenciado pelos anos 70, impressionante. E muito Beatles também. Muito Beatles. Vamos dar um breakzinho, daqui a pouco a gente volta, fica aí, não esqueçam da gente, a gente já volta já na Urban TV. Voltamos, galera, voltamos aqui com The Rock on the Radio, especial Roupa Nova. E sem mais delongas, vamos de música. Voltamos, galera. Então, escutamos aqui. O que a gente escutou, Bi? Nós escutamos Whisky a Go-Go, Show de Rock and Roll, Coração Pirata e Yesterday, Capela. Cara, então justificou o meu figurino, né? Pra mostrar... aqui nós ouvimos, Pavão, talvez o maior sucesso deles, o Whisky a Go-Go, que é uma música que é onde eu digo lá no início que duvido que ninguém conheça, pelo menos toda a formatura, casamento, toca essa música. Whisky a Go-Go, né? Não tem como. E não tem como não sair dançando, né? Não tem. Até a música foi numa festa estilo Cuba Libre, né, cara? É uma composição do Sudas e Massados, que nos anos 80 eram... Hitmakers incontestáveis. Inclusive, Show de Rock and Roll também é deles. Show de Rock and Roll? Também é deles. E então, assim, nós ouvimos aí 2 grandes sucessos deles, que é bem rock. Né? Coração Pirata já é uma música um pouco mais atual dessa época dos anos 80 ali. Já é entrando nos anos 90. Porém, eles ainda mostram ainda uma puxada muito grande ali puxa um pouco dos anos 70. E uma curiosidade, nessa Coração Pirata é o baixista que canta, o Nando. Ele é o que canta. Uma das poucas músicas que não é nem o Paulinho, nem o Serginho, né? Nem o Serginho. Serginho Rival. E Yesterday ali... Capela. Cara, foi difícil... Capela, pra quem não sabe, é só a voz. Só o arranjo vocal, né? A gente botou esse vídeo, né, Pavão, porque ali mostra uma coisa muito difícil. Eles fizeram sem microfone numa casa de show em São Paulo, ali na frente todo mundo só pedindo o pessoal para fazer silêncio, e fizeram sem microfone. Sabe que é difícil isso, cara? Muito A única coisa que ele faz, o Kiko, que é o guitarrista, dá o tom ali no início, que daí estão sem retornos, etc, né? E depois eles mandam brasa. Olha, por isso que eu digo assim, eles são... Eu tenho um amigo meu que falava assim, Roupa Nova não dá show, cara, ele dá aula. Tu paga pra ter aula de música, meu. Os caras são tão seguros e tão precisos que essa questão de gravar a capela sem microfone num lugar aberto demonstra total domínio da técnica, né? Mas uma coisa interessante aqui, vamos falar sobre o nome da banda, né? A gente comentou que a banda, na verdade, esta formação com esses músicos, né? O Serginho, o Paulinho, o Kiko, o Marcelo, Kleberson e o Ricardo Fegali. E o Ricardo. Eles, na verdade, começaram um pouquinho antes
Roupa Nova, né? Era os Funks. 10 anos antes, né? Os Funks. Os Funks, né? Era uma banda de fazia cover. Fazia bailezinho e depois trocaram para os Motocas. Que daí eles gravaram bastante disco, compactos. Com vários covers de... Do Iê na época lá, né? E eles estavam de saco cheio e foram partir para os anos 80, assinaram com a gravadora e fizeram música própria. E aí que veio o nome Roupa Nova, porque era o nome de uma música que o Milton Nascimento e o Brant... Celso Brant. Celso Brant. Eles fizeram para eles, chamado Roupa Nova. Roupa Nova. Primeiro disco. E aí o produtor deles lá, o empresário, disse, não, vamos botar o nome de Roupa Nova. Exatamente. Porque era para dar uma revigorada, renovar, porque funks e motocas... Não dá, né? Não dava, né? Funcionou durante pouco tempo, mas nos anos 80 já não cabia. Se bem que nos 80 também tinha uns nomezinhos bem... E nesse primeiro disco, Bi, tinha assim, ó, olha só, isso foi em 81, né? Os sucessos Canção de Verão, que a gente já tocou. Sapato Velho, que a gente tocou. Roupa Nova, que é a música que deu nome à própria banda. E foi tudo muito influenciado pelo rock progressivo dos anos 70, sim, né? A gente tinha ali uma... Ainda que eram músicas menor, porque o rock progressivo dos anos 70 eram músicas intermináveis, chatas, né? Algumas, né? Algumas. E eles não, ainda que fossem influenciados pelo rock progressivo, eles deram uma abrasileirada, digamos assim, e condensaram essas músicas. E eles, assim, eles logo já emplacaram, como a gente já falou no primeiro bloco, o primeiro sucesso, Sol de Verão, numa novela. E dali em diante, Pavão, eles chegaram a fazer 30 temas de novela. É muita coisa, cara. E eles faziam por encomenda, tá? A Globo lá e falava assim, eu preciso de uma novela personagem assim, tal, assim. O tema da novela tem esse tema, essa temática, dava meio que uma sinopsezinha ali da novela e do personagem, ou do protagonista, ou do antagonista, sei lá que for. Eu acredito, eu não sei, eu não vou lembrar de cabeça, mas assim, eu lembro só uma, talvez duas que não foram deles. Uma delas é muito famosa, que é Dona, do que não é deles, Rock Santeiro. É do Sai Guarabira. Sai Guarabira, mas talvez seja a música mais lembrada de novela deles, né? Que essa, e depois foi A Viagem, que foi muito sucesso. A Viagem, da novela A Viagem também, né? Que é uma música, daí agora eu falo como músico, é muito difícil tocar. A bateria é muito difícil, o instrumental também, e os vocais, e aqui vamos puxar um pouco o sardinha pro meu lado, né? Meu amigo, Serginho Erval, tocando muito, destruindo na bateria, tá? E cantando muito, sem desafinar, cara, isso é muito difícil. E autodidata, né? Autodidata. Autodidata. Sem ler uma partitura, sem nada. Ele não lê partitura, ele não tem conhecimento de teoria musical. Isso para um cantor, para um vocalista, já demonstra assim, um dom e uma aptidão fora do comum. E para o baterista cantar e tocar, e tem uma entrevista que até tu me passaste essa entrevista, ele falando que ele, quando está só na condução da música, ok, mas tem músicas que ele canta e ele está cantando no meio de uma virada. Então assim, o negócio, ele tem que ter uma divisão cerebral muito... Ele, além de tocar muito, né? Ele tem uma memória muito boa musical, que a gente chama, né? Então ele decora muito rápido as músicas, os detalhes, paradas, solos, etc. Isso facilita muito. Não tem aquela história lá do guitarrista do Genesis que veio tocar no Brasil? Sim, o Steve Hackett, né? Steve Hackett, ex-baterista do Genesis, né? Ex-guitarrista. Ex-guitarrista. Ele veio no Brasil, o baterista dele foi surfar, deu um mau jeito no ombro, tomou um caixote ali. E daí o Serginho foi chamado para substituir em cima da hora, sem ler partitura, sem nada, e botou abaixo. Músico de banda, assim, quando é formada a banda para acompanhar alguém, o que acontece? Eles mandam a partitura, né? E aí agora ele chega lá, não sei, ele tocou tudo de memória, que ele já conhecia as músicas e tocou de memória com o cara lá, né, velho? Então... Isso é só para essa aptidão deles, de todos eles foram comparados assim, nada mais nada menos que com a banda Toto, que é uma banda americana. É uma banda que toca com todo mundo, gravou com todo mundo. É requisitada por todo mundo, né? Com vários artistas. Então, a comparação é justa. A comparação é justa e honrosa, né? Porque, como te falasse, o Toto, assim como o Roupa Nova, era uma banda que era requisitada por vários artistas, porque era aquilo que sempre fala, né? Como músico. Complicou, chama o Toto. Aqui é a mesma coisa. Complicou, chama o Roupa Nova. Que ele dá
Serginho, arredondada. O Serginho, o Erval Batera, gravou os primeiros 5 discos do Lulu Do Lulu Santos. Santos, né? Nós estávamos comentando isso antes do programa. Era ele que muita era gente batera. não sabe. O Liminha no baixo, ele na batera e a cozinha perfeita. O Lulu Santos na guitarra, só isso. Tá bom já. Não ia, cara, não é à toa então que o Lulu Santos teve um início de carreira meteórico, né? E se tu ouvir o instrumental do início do Lulu Santos, não no início, sempre, né? Sempre foi alto nível. Alto nível. Tava um nível acima dos demais, né? A gente já falou isso em outros programas aqui. Mas, vamos dar uma paradinha agora, né? Vamos dar uma paradinha, fique com os comerciais, mas não saia daí, que The Rocks on the Radio já volta. Aí, pessoal, voltamos com o último bloco desse programa especial sobre roupa nova. Especialíssimo, né, cara? É uma banda que eu admiro muito e é um momento triste, né? Triste, né? Mas paciência, mas né? a Vamos vida tocar. continua, a banda continua, o mais importante é isso. Era um desejo do próprio Paulinho, né? Que Sim. a banda não parasse. Eles têm um acordo entre eles, cara que eu ouvi deles, onde caso acontecesse o falecimento de um deles, depois, se eles continuassem tocando, eles iam continuar cobrando o mesmo cachê e dividindo no mesmo número para dar para a família. E aí vai para os familiares. Pô, que legal isso aí, cara. Pavão, eu vou falar aqui brevemente, me ajuda aqui, porque a lista é grande e não vai dar tempo, tá? Da quantidade de artistas que eles já tocaram, produziram, etc. Eu vou falar rápido. Não vai dar para falar todo mundo. Não. Roberto Carlos, Erasmo, Rita Lee, Milton Nascimento, José Augusto, Guilherme Arantes, Kid Abelha, Lulu Santos, que já falamos aqui, Moraes Moreira, fala um pouco. Gilberto Gil, Zezé de Camargo, até fugindo da questão do rock, Nana Caymmi, Marina Lima, Gal Costa, Xuxa, Steve Hackett, que a gente falou, falamos lá, MPB4, Angélica, quem diria, Ronivon, Zizi Posse, Fafá de Belém, Eduardo Zeck, Trem da Alegria, até Paralamas, né, foi na produção, Biafra, Netinho, Padre Fábio de Mello, Guilherme Santiago, Marília Gabriela, Fábio Júnior. Banda Hangar, que é um estilo bem diferente, eles produziram. Que é uma banda pesada, né? Eles produziram isso aqui. Então, assim, mostra. Cleito e Camargo, João Penck e seus miquinhos amestrados, falou. Ângela Rorô, Luiz Guedes, falando do sucesso, já falou. Então, quer dizer, assim, a gente nem falou metade do que está aqui na nossa lista, né? Então, pessoal, assim, cara, esqueça esse rótulo de roupa nova é brega, não existe isso, cara. O cara toca muito. Roupa nova é bom, cara. É muito bom, tá? Vão lá, vão atrás, que os caras merecem. Venderam 20 milhões de discos até hoje, né? Não é pra... E ganharam o Grammy Latino. Os caras são 40, acima da média. 40, mas na verdade 50, né? 40 como roupa nova e 50 como banda. Com a mesma formação, com a mesma... Cara, imagina... Eu tenho 50 anos. Então, assim, a minha vida inteira é uma vida inteira passar junto com os caras. Então tem que gostar muito do que se faz, tem que gostar muito da música, muito do rock, para poder continuar. E agora, acredito que vai ser uma perda difícil, mas eles vão continuar. Mas, como é de costume, vamos falar de coisa boa. Vamos encerrar com uma banda que a banda catarinense que tem muito a ver com roupa nova em relação à competência, né? Competência, os vocais, né? E a admiração pelos outros músicos aqui de Santa Catarina, né? Expresso Cultural. Já tocou aqui, a gente já falou dele em outros programas, né? E nós vamos tocar Nas Manhãs do Mundo, que foi o primeiro sucesso deles do primeiro disco de 83. Então, fiquem aí com Nas Manhãs do Sul do Mundo, Expresso Rural. Esse foi o The Rocks on the Radio de hoje. Homenagem especial ao Roupa Nova e em especial ao Paulinho, que nos deixou. Ele continue nos mandando muita energia. Continue com a gente aí nos próximos programas, no The Rocks on the Radio, no Urban TV. E acompanhe a gente nas redes sociais, que é Rock Radio. D.Rock Radio. Então, vamos de música Nas Manhãs do Sul do Mundo. O rock salva e até a próxima.